Aleluia! Glórias, glórias, glórias ao nome do Senhor. Podemos assentar um instante. Que noite! Que noite! O que dizer, né? O que fazer diante de tanta glória? Vontade de só ficar parado. Aquele momento que você fala assim, eu vou ficar aqui. A presença de Jesus nesse lugar está algo sobrenatural. Há uma unção neste lugar que não tem como se explicar, não tem como dizer, tem um negócio acontecendo aqui. É de fato a alegria inundando este lugar. É realidade da alegria sobrenatural se sobrepondo às expectativas naturais. É quando os céus começam a se mover e a terra começa a perder seu sentido, e de repente é só os céus, e a gente só quer viver os céus, e nós só queremos entrar neste lugar. Eu pensei muito o que eu podia ministrar depois de tudo que está sendo construído. Falar sobre alegria. Às vezes a gente deseja alegria, mas as nossas vidas às vezes estão tão complicadas, tantas circunstâncias perdidas. Os nossos olhos perderam a esperança. A nossa alma está totalmente destruída, dilacerada com tantas coisas. Mas aí vem Cristo e muda tudo. Tira a gente de um lugar de desesperança para um lugar de convicção. Não é tirar a gente da desesperança para a esperança. Ele já está nos portando para uma convicção de que vai acontecer. É como se ele olhasse para o homem e falasse: dentro do homem há algo dentro dele, há uma realidade dentro dele, há algo gritando dentro da natureza do homem que está chamando a minha atenção. Não sei se vocês já sentiram isso, mas eu já passei em alguns momentos da minha vida esse sentimento de olhar tudo sem solução, tudo sem possibilidade de mudança, mas havia dentro de mim uma ponta de esperança, um grito dentro de mim, ainda que abafado pelas circunstâncias, dizendo assim: Cristo pode mudar. Cristo pode fazer, Cristo pode realizar, Cristo pode trazer uma nova vida para mim. Quantas vezes nós não estamos neste lugar? E talvez hoje à noite, quantos de nós sorrindo, mas chorando dentro de nós, com um sorriso nos lábios, mas com uma alma totalmente frustrada e apertada dentro das suas próprias crises. A gente acorda de manhã com um sorriso, mal chegou no almoço, nós já estamos aos prantos sem expectativa do que vai acontecer. E dizendo assim: por favor, dia, acaba logo, por favor. Nem chegou no almoço, minha pastora. E a gente já está assim: já acaba, dia. Posso voltar para a cama? Eu vou voltar para o meu quarto. Mas eu olho para Paulo, e quando eu olho Paulo, o apóstolo Paulo, tem um versículo na Bíblia que mexe muito comigo. Sempre mexeu comigo, mas nesses últimos dias ele tem movido algo muito singular dentro do meu coração. Quando eu olho Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo vai falar assim: olha lá, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Existem 3 marcas neste lugar que me chamam a atenção. Ele vai falar a respeito de ser servo, ele vai falar a respeito do chamado, ele vai falar a respeito do ser separado. Mas eu quero me ater a um detalhe e a uma única palavra, para a gente poder pensar algo bem rápido aqui. Porque eu quero que nós nessa noite busquemos a presença de Deus, mais do que qualquer palavra, mas talvez mergulhar naquilo que de fato é a alegria do Senhor.
Paulo, ele está dizendo algo e a gente muitas vezes constrói a nossa ideia, constrói a nossa vida, baseado naquilo que somos ou naquilo que podemos conquistar. Os nossos olhos, eles têm a necessidade de criar um caminho baseado naquilo que eu carrego como nomenclatura ou como status, e mirar no alvo e dizer: aquele é o meu lugar. Aqui Paulo, antes de ser o apóstolo e antes de ser o separado, ele é um servo. A alegria da igreja não está na sua nomenclatura, a alegria da igreja não está na sua conquista, a alegria da igreja parte do lugar de ser servo de Cristo. Ser servo de Cristo é o que vai mudar a nossa cultura religiosa. Quando eu olho para a Bíblia, eu vou ver Tiago falando a mesma coisa. Olha para mim, Tiago 1:1. Tiago 1 fala assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu olho para Pedro, 2 Pedro vai falar o quê? Olha a primeira parte de 2 Pedro 2:1. Simão Pedro, servo e apóstolo. Olha o que João diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Coloca lá para mim. Apocalipse 1:1. Vai falar o que lá no finalzinho? Notificou o seu servo. Nós temos que crer que nós somos uma igreja chamada para ser servo de Deus na terra. Não é sobre os status, não é sobre as conquistas, não é sobre a riqueza, não é sobre a necessidade. É de fato sermos uma igreja chamada para ser servo de Deus na terra. A alegria só vai formar a nossa verdade, só vai se formar verdadeiramente dentro da igreja, quando a igreja sair do status de ser natural para o status de ser servo no ambiente do sobrenatural. E quando eu olho para esse lugar, eu vou entender o que significa a palavra servo. A palavra servo vem de doulos, que é escravo. Ou seja, no grego, doulos não é um colaborador, não é alguém que colabora com o reino, não é alguém que pega as suas forças, o seu vigor, a sua vontade e colabora, mas é aquele que se transfere como uma propriedade de vida para ele. Ou seja, a igreja, para viver a plenitude da alegria, ela tem que pegar a sua essência e transferir para ele a completude de quem nós somos. Senão não tem como viver essa plenitude de alegria. Senão eu vou ficar sempre vivendo momentos de sorriso, momentos de dor. Quando eu olho para esse lugar, parece que a minha essência, ela tem sempre um ponto. Eu vou daqui até ali, mas quando eu chego lá, uma voz me desmoraliza, um sentimento me desestabiliza, uma circunstância me tira a expectativa de crer até que Deus está neste lugar. Mas quando eu sou servo, eu tiro os meus desejos, eu tiro as minhas vontades, eu entrego para a mão dele. Porque antes de sermos uma missão na terra, precisamos viver o ser servo em Cristo. Os 12 dias para mim é uma revelação sobrenatural do que é ser servo. Porque no nosso corpo é fadigante. Parece que o corpo diz assim: eu não vou aguentar. Mas existe um grito dentro de nós, diz assim: não, vocês vão aguentar, vocês vão suportar, vocês vão chegar lá, vai chegar. É mais um dia de conquista, é mais um dia de sorriso, é mais um dia de expectativa restaurada, é sempre mais um dia. E nós estamos vendo Deus construindo o sobrenatural neste lugar. Porque não é uma igreja que está com as suas vontades estabelecidas, mas é uma igreja que está baseada na vontade de Deus para este lugar. Ser servo é exatamente isso. Quando Paulo está escrevendo escravo de Jesus Cristo, ele está se sobrepondo à servidão, colocando a servidão acima de qualquer outra razão e ideologia natural. Qualquer outra coisa vai parar num lugar, porque vai encontrar uma marca,
vai encontrar um conceito. Antes da autoridade que nós queremos viver, antes da autoridade que nós queremos ter, antes da autoridade que a igreja quer ter na terra, antes da autoridade que a igreja quer ter nos meios políticos, nos meios sociais, a igreja precisa entender que precisa ser servo de Cristo na vontade dele. Antes de vivermos a alegria, né, a plenitude dela para este ano, nós precisamos voltar para a servidão daquele que nos chamou. Nós precisamos dar talvez um passinho para trás e dizer assim: é para isso que Deus nos chamou, Johnny. Não é sobre ir para longe, não é sobre fazer, não é sobre abrir uma nova igreja, mas é sobre cumprir a vontade do Pai soberana sobre todas as coisas. A pergunta é: e se Deus nos mandar fechar os templos e sairmos para fora? E se Deus mandar nós não sairmos mais e só estarmos dentro do templo? Qual é a crise que será gerada dentro da igreja? Porque talvez nós estamos balizando o nosso ministério, a nossa vida, naquilo que os nossos olhos podem vislumbrar e não daquilo que ser servos chama ser. Esses dias eu estava pensando no Google e na Ana. Meu irmão, vamos para um país totalmente diferente. Tá certo que o idioma parece, não é igual, é bem diferente, tem muita coisa diferente lá. Mas está largando tudo. Ministério consolidado, uma equipe formada, o coração de todos junto. Mas ouviu uma voz gritando dentro deles. Não está olhando para o status que ele tem, não está olhando para o ambiente que está, mas está olhando para a voz que está chamando, porque somos servos para ser chamados a todo tempo. A igreja está sendo chamada para servir o reino de Deus na terra neste tempo. A igreja está sendo convocada para andar neste lugar. E o chamado começa nessa rendição. Porque todo escravo, todo aquele na Bíblia que é colocado como servo, ele é comprado por um alto preço, ele é pago um preço por ele. E nós como igreja fomos comprados pelo alto preço. Não, você não entendeu. Você não caiu aqui de paraquedas. Você não está na igreja porque não tem mais nada da sua vida. Você não foi encontrado porque você merece algo. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você foi resgatado pelo sangue do Cordeiro. Todas as vezes que Deus olha para a terra, vê a igreja reunida, tem uma marca: o sangue do Filho dele é o preço pago para nós estarmos aqui. Você não é qualquer um. Você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer. Você é um servo chamado e pago por um preço que ninguém poderia pagar. O problema é que naturalmente e socialmente as pessoas colocam o servo como aquele mais baixo. Aquele é o pior de uma escala. Numa hierarquia, o servo é aquele rasteiro lá de baixo. Aquele que não tem valor, que não presta para nada. É como se, para eu ter valor, Dani, eu tenho que ter um status. Para eu ser reconhecido, eu tenho que conquistar algo. E nós ficamos lutando e lutando e lutando por uma alegria momentânea, uma alegria passageira, uma alegria que vem e passa em minutos, segundos. Porque é uma alegria de conquistas naturais. E Deus está chamando a igreja para ser como Paulo. Eu, igreja, servo de Cristo Jesus na terra. Antes das conquistas, antes dos nomes, eu sou servo. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Olha só que interessante, Gálatas 2:22. Olha o que Paulo vai dizer aos Gálatas. Coloca lá para mim, Gálatas 2:20, desculpa. Vai dizer assim: logo, já não sou eu quem? Ai meu Deus, vamos lá gente. Olha só isso, vai lá, vamos ler todo mundo junto, 1, 2, 3, vai.
Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Olha onde nós estamos, gente. Olha aquilo que Deus está construindo. Nós estamos perdendo o controle para um sentimento almático, mas estamos sendo encontrados por aquele que de fato vive dentro de nós como igreja. Nós temos que devolver esse controle, nós temos que devolver esse governo àquele que vive dentro de mim. Quantos aqui foram encontrados por Jesus? Quantos podem dizer que foram salvos por Jesus? Ei, olha para a pessoa do teu lado e fala assim: Cristo vive em você. Então é hora de sorrir, é hora de glorificar, é hora de declarar que Ele é o teu Senhor. É Ele que vive dentro de nós. Não, Canutinho, mas está tudo ruim. Você não sabe a dor que eu estou passando. Ei, olha para dentro de você e acredita que Cristo vive em você. Não é um papo qualquer, não é um sentimentalismo, é uma realidade sobrenatural. Cristo vive dentro da igreja, Cristo vive e a essência da igreja, ninguém vai nos parar, ninguém vai tirar o nosso sorriso, a nossa alegria, porque Cristo é o governo da igreja, porque Cristo vive em mim. Já não sou eu que vivo mais. Eu perdi o controle, eu perdi o domínio, eu perdi o governo de mim mesmo. Agora quem vive em mim é Cristo. Quem vive dentro de nós é Cristo. Se Deus nos mandar ir, nós iremos. Se Deus mandar nós pararmos, nós pararemos. Se Deus mandar falar, nós precisamos falar, mas se mandar calar, nós calaremos. O problema é que nós estamos falando o que não devemos e calando quando não devemos. É hora de ser resgatado ao tempo e ao princípio e à vontade de Deus. Aquilo que nós pregamos na série de quarta-feira, naquele dia, na casa, quando Jesus está lá na casa do Caifás. É ele, eu que preguei sobre isso, eu esqueci o nome, tem um branco. É o jejum, tá, gente? Vai dar uns bugs de vez em quando. Quando ele estava na casa de Caifás, todo mundo julgando, condenando, criticando, falando, Jesus, tem um versículo que diz assim: e Jesus guardou o silêncio. Nós precisamos entender que quando Cristo vive em nós, nós andamos como Cristo, falamos como Cristo e nos calamos como Cristo. Servo de Cristo anda na plenitude de Cristo. E esse é o lugar que Jesus está nos chamando para este ano. Acabar com o nosso egocentrismo. Parece que o nosso ego tem que ser sempre o maior. Parece que as nossas vontades têm sempre que ser as vontades. E Deus está dizendo assim: para com o seu ego, para com o seu egocentrismo. Começa a perder a guerra da tua alma. Começa a perder a guerra do teu controle natural. Começa a perder esta guerra para que eu possa governar e vencer dentro de vós. Porque já não sou eu quem vive, mas agora é Cristo vivendo dentro de mim. Perder o controle, perder a razão, para que Cristo viva dentro da alma da igreja. Ah, meu Deus do céu. E quando nós entendermos o que é ser servo, quando nós entendermos este lugar do ser comprado, do ser resgatado, nós receberemos a definição da nossa identidade em alegria. Porque agora a alegria é a essência, a alegria é a soberania. Aquilo que a fé moderna nos ensina, que servir a Deus para ser abençoado. Nós vendemos um cristianismo, muitas vezes, que é o cristianismo do venha e serás feliz, venha e serás rico, dizime e serás próspero. Não. Venha porque seus problemas se acabaram. Os mais antigos vão lembrar, parece os Tabajara. Sabe as organizações Tabajara? Está quase isso. Um menino garoto, vi no YouTube. Não sabe o YouTube de tubo? Tinha um lá em casa, tá? Não sou, tem, daquela de tubo assim, era do tamanho, isso aqui era a largura, da profundidade da televisão. Os mais novos não sabem nem o que é isso aqui de profundidade. Mas parece que nós vendemos esse tipo de cristianismo para fora. O cristianismo que eu venho e eu conquisto, que eu venho e eu tenho.
Olha que a fé que Jesus estabelece quando Paulo está dizendo isso. É uma fé que está olhando para mim, e eu estou olhando para ele, e eu estou dizendo assim: você comprou a minha vida. Você comprou quem eu sou, você comprou o que eu vivo, você pagou um preço que ninguém poderia pagar, o Senhor pagou esse preço, então agora a minha vida te pertence, a minha vida é tua vida, a minha identidade ela está desenhada em ti, a minha essência está desenhada em ti. Porque essa é a essência que nós precisamos ter. A nossa identidade não é o pastor Paulo Canuto Júnior. A minha identidade não é o pastor Canutinho. A minha identidade é Canuto Júnior, o servo do Deus vivo. Ei, a minha identidade precisa ser um servo pronto a cumprir o propósito da minha carreira em Cristo Jesus. Djalma tem uma frase que eu acho muito legal. Ele sempre fala assim: soldado no quartel quer serviço. Quem serviu sabe como é. Cruzou o braço, arrumou problema. Não importa sempre quem é superior, ele vai te dar um caminho. Se nós somos servos, temos que estar prontos a servir a Cristo, porque essa é a identidade da igreja. O mundo está se acabando, o mundo está se destruindo ali fora. Prostituição, promiscuidade, violência, guerra, morte, ideologias. E a igreja está fazendo o que diante disso? A identidade da igreja é servir a Cristo para cumprir o propósito da carreira dela na terra. Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é para quem carrega uma marca, uma unção pastoral, evangelista, mestre. Ide por todo mundo como igreja que cumpre a carreira de ser servo. Esse ano é o ano da alegria. Mas se é o ano da alegria, não pode parar em você. Porque a alegria que morre dentro de nós, acaba em nós e não tem mais sentido nenhum. A alegria precisa contagiar. Esses dias eu estava em casa com as crianças, a Jaque, e a gente estava assistindo, não lembro o que estava assistindo. A gente estava parado olhando para a televisão, ninguém rindo, todo mundo olhando para a televisão assim, tipo, tá, legal, vamos ver onde isso vai dar. De repente o Jonas começou a rir. Ele dava gargalhada no sofá. Eu olhei para a Jaque, o Gabriel começou a rir, a Jaque começou a rir, eu comecei a rir, de repente todo mundo foi contagiado pela risada de um. Um pode mudar a história. Talvez a alegria que Deus está depositando na tua vida nesses 12 dias vai mudar a história de um ano de alguém na tua história, na tua caminhada. Talvez essa cara carrancuda, esquisita, está sendo mudada nesses 12 dias para você mudar a sua casa. Talvez quando você chegar lá no seu trabalho, as pessoas vão olhar falando: por que esse cara está sorrindo do nada? Eu quero entender a alegria dele. E de repente Cristo está sendo revelado no trabalho, na casa, na escola, na faculdade, onde você estiver. Deus precisa de um que viva o servir a Ele na plenitude da palavra, para cumprir o propósito nos ambientes. Um vai mudar a história. Eu amo porque, por vezes, Paulo viajava acompanhado, mas nas cadeias e nas prisões, às vezes ele estava sozinho, na maioria das vezes ele estava sozinho. Mas você não vê Paulo dentro da prisão murmurando, porque está abandonado. Você vê Paulo escrevendo e declarando que Jesus é o Senhor da terra, que Jesus era o Cristo. Você vê Paulo escrevendo nas prisões, Paulo escrevendo dentro das torturas, Paulo escrevendo próximo da morte. Ele está dizendo sempre que valeu a pena, a alegria é plena, a alegria é completa. Eu sou servo, eu amo servir a Cristo. Ei, não é como está a sua circunstância hoje, mas é como o seu coração está em Cristo. Acabou a tua esperança, entrega para Ele.
Acabou as tuas expectativas, entrega para Ele. Acabou a fonte de sorriso, entrega para Ele. Acabou tudo na tua vida, entrega para Ele, porque Ele é que vai cumprir esse tempo. É Ele que vai realizar. Quando eu olho para os mártires da história, tanto os que estão na Bíblia, quanto os que foram desenhados, você não vai ver ninguém em cima de um trono sendo glorificado na terra, mas todos com um sorriso nos lábios, declarando que Jesus era o Senhor. No Antigo Testamento estavam sendo perseguidos, declarando que Ele viria. No Novo Testamento estão sendo perseguidos, declarando que Ele vai voltar. Ei, a igreja tem que começar a declarar que Ele vai voltar, independente da perseguição, independente do status, independente do problema. Ele vai voltar, porque Ele vai vir buscar a tua igreja. É Ele que vai vir neste lugar, é Ele que vai descer dos céus, é Ele que vai rasgar os céus, é Ele, é por Ele que nós temos que viver, é para este dia que nós temos que viver. Essa tem que ser a fonte da nossa alegria. A fonte da nossa alegria tem que ser Jesus. Nós estamos construindo um ano de 2026 maravilhoso. Mas eu posso confessar algo para vocês nessa noite? Eu oro a Deus todos os dias para não viver os 12 meses, porque eu quero que Ele volte logo. Eu quero que aquilo que o apóstolo falou, não sei se foi ontem, foi um desses dias, ele comentou na abertura, Romanos 8:18. Estou bem certo que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória do que está por vir. Não importa o presente tempo, não importa a presente perseguição, não importa a presente crise, não importa nada, porque eu espero o grande dia do meu Senhor. Porque nós precisamos esperar aquele dia. Os nossos olhos, os nossos sorrisos, a nossa expectativa precisa estar naquele dia, que é a alegria plena e completa é sobre Ele. Só que para nós chegarmos lá, nós precisamos deixar coisas aqui. Talvez hoje seja uma noite de nós resgatarmos a alegria, porque precisamos perder as nossas guerras. Enquanto nós estamos lutando para vencer as nossas guerras, Deus não está podendo mover a vitória dele em nós. Eu nunca vou esquecer a história da nossa casa, em Belo Horizonte. Tudo que nós passamos, tudo que nós sofremos naquele lugar, nos últimos anos morando ali. Ganhamos de presente um terreno maravilhoso, uma casa linda para construir. De repente estávamos afundados em um monte de circunstâncias ruins. Problemas e mais problemas. Chegava de madrugada, às vezes eu acordava de noite, eu era um adolescente. Eu via meu pai orando. Chegava na casa, abria a geladeira, quase não tinha nada o que comer. Meu pai sempre com um sorriso dizendo assim, vai dar certo. Um bom adolescente, eu falei, vai dar certo como, pai? Pai, como? Não fecha a conta. Meu pai sorria e falava, filho, eu creio em Deus. E de repente a resposta chegava. Faltava 10 discípulos dentro de casa. 5 quilos de arroz sustentava 10 por 6 meses. Explica. Quando nós entregamos o controle da nossa alegria para Deus, a convicção do nosso chamado para Deus, não é a expectativa natural que vai ser o gestor da nossa vida, mas é aquilo que Deus prometeu fazer em nós. Ele prometeu que vai fazer, Ele vai cumprir. Cabe a nós decidir viver ou não o que Ele prometeu. Ele prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. Cabe nós crermos se viveremos ou não aquilo que Ele prometeu. Quando o apóstolo trouxe o tema do ano, Deus já prometeu, então Ele vai fazer. Cabe a nós acreditar e viver debaixo da chamada. Não é debaixo da chamada do apóstolo da casa, mas é debaixo da chamada do tempo de Deus para esse tempo da igreja. Quantos querem viver a plenitude da alegria neste lugar? É hora de nós nos submetermos a este ambiente da plenitude.
O louvor pode subir. Quando eu estava estudando a palavra plenitude, eu achei ela fascinante. Porque a palavra plenitude, ela tem a mesma etimologia, a mesma história da palavra shalom. Perfeito, completo. E não é para mim, mas é para o outro. Um dia o pastor Mário falando para mim, ele falou, você tem uma chave sobrenatural no shalom. Você não declara shalom para si. Você sempre declara shalom pelos outros. É sempre para o próximo. A plenitude de Cristo é para a igreja. A plenitude da alegria é para mim, é para você. A plenitude de Cristo, o que é pleno, o que é completo, não é para parar dentro de nós, mas é para transbordar de nós para fora. Não, você não entendeu. A plenitude não vai ficar parada em você neste ano. A alegria não vai ficar parada em você, não vai travar na sua história, não vai travar na sua caminhada. A alegria que Deus está trazendo, que é plena, que é completa, que é perfeita, que aqui é como se o que Paulo diz, ele vai dizer assim, aprove ao Pai habitar no Filho toda a plenitude da divindade. Aquilo que era pleno, que aprove ao Pai habitar no Filho, aprove ao Filho transbordar para a igreja, mediante o Espírito Santo. Não, você não está entendendo. Dentro de mim, dentro de você existe uma plenitude. E esta plenitude não vai parar em nós. Nós vamos contagiar este mundo. Nós vamos transbordar para este mundo. Este mundo saberá que o Brasil, que esta nação pertence ao Senhor. Mas é porque a igreja vai proclamar, é porque a igreja vai se alegrar. Está todo mundo perseguindo a igreja, mas a igreja está cantando, está glorificando e está exaltando o nome do Senhor. A história conta que os perseguidos de Nero, quando foram colocados nas estacas para serem tochas vivas, ouviu-se um grande alarido de vozes, e todas as vozes declaravam: Cristo é o Senhor, Cristo vive, Cristo reina. Pode perseguir, mas haverá uma voz dizendo que Cristo está neste lugar. Pode ter circunstâncias que vierem, Cristo vai ser declarado. Pode vir o que for, Cristo vai ser proclamado. Porque a nossa alegria não é natural, a nossa alegria não é humana, a nossa alegria não é mundana. A nossa alegria é a plenitude de Jesus na terra. Se você pegar a história, todos os homens que entenderam isso, ele não olhava para a terra, eles olhavam para Cristo. Quando nós entendermos que somos uma igreja que vive a fidelidade da alegria em Cristo, nós estaremos olhando para Cristo. Aí nós chegaremos ao final da nossa carreira e podemos falar como Paulo falou. Porque ele entendeu o que era a plenitude da alegria. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Porque a minha alegria pertencia a Ele, não a mim. Ninguém pode parar a igreja que vive a plenitude da alegria. Só que para nós chegarmos lá, nós precisamos deixar aqui. Para nós chegarmos naquele sorriso, nós precisamos deixar talvez as lágrimas que nós estamos gerando e guardando com tanta preciosidade. Para chegarmos lá, vamos precisar deixar o controle que nós não queremos dividir com ninguém. Eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar primeiro. Quem é como tu? Não tem igual. Jesus, não há ninguém igual a ti. Que é manso e humilde assim. Que lugar é esse, Jesus? Não há ninguém igual a ti. Não
presença. Não dá para falar de outro nome melhor. Não há para falar de ninguém mais desejável do que Ele. Melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu? É Jesus. Jesus. Que nome é esse? Não há ninguém além de ti. Que nome é esse? Que ser é esse? Humilde assim. Oh, Não há ninguém igual a ti. é. Oh, Não há igual. Maravilhoso, admirável, pega as tuas tão mãos ao céu e sublime, glorioso. pega a tua voz com toda a Tua força que você puder. presença é mais desejável. Ele é a fonte da tua esperança nesta noite. Melhor que a vida É. é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. É dele Tua isso. É presença sobre a presença dele. é mais desejável É. do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Ele é a fonte completa da nossa alegria. Ah, Jesus. Ele é a fonte completa da nossa alegria. Só que talvez, para nós vivermos essa fonte completa, a gente precisa limpar o canal da fonte. Eu creio que Deus vai derramar sobre este lugar, porque está chegando esse grande dia. Em que verei a face do É. meu amado. O dia está chegando, Como espero falta pouco. A cada dia que passa, está chegando a alegria completa. será completa. A alegria completa. Como espero o dia Oh, é em que verei a face do meu a face do nosso amado. Sim, Jesus. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Vai chegar o dia.
será esse grande dia? E como Jesus vai nos encontrar? O que você viveu até hoje que está travando essa plenitude de alegria? Nós vamos cantar esse cântico de novo, vamos continuar esse movimento, mas eu quero fazer um convite para você. O que você precisa deixar esta noite que você carregou até hoje? As vozes que entraram nos teus ouvidos, as acusações, as humilhações, as afrontas, que parece que estão ecoando dentro de você. De repente Deus traz uma palavra, uma promessa, mas ecoa junto com a voz de Jesus as suas autoacusações. Eu quero desafiar você, eu quero convidar você, convocar. Use o termo que você quiser na tua mente, mas eu queria que você saísse do teu lugar e viesse para o altar. Porque Ele está aqui nesta noite, do jeito dele. Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso. É uma noite em que as vozes vão parar de te acusar, para que você viva a realidade dessa alegria plena. Não há ninguém igual a ti. Pode chegar para frente, então, vai chegando para frente, pode vir. Uou! Ele está neste lugar, é uma noite de resgate. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença, Sim, Jesus. mais desejável. Sim, Senhor. Melhor que a vida é. Nós viveremos a plenitude dessa alegria. Oh, Jesus. Como tu, Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Sim, Jesus. Sim, Senhor. Não há ninguém igual a ti. Não há. Não há igual. Não há igual a ti, Jesus. Maravilhoso, Quebra, Jesus. Quebra essas marcas, essas castas. Silenciam essas vozes agora, Jesus. tua presença é mais desejável. Oh, yalalaba, shekhi, andaralaba. Oh, yalalaba, shekhi, andaralaba. O teu amor maravilhoso, Maravilhoso. admirável, tão sublime, glorioso, tua presença Sim, Jesus. mais desejável do que o Resgata a alegria da igreja, Senhor. melhor que a vida é o teu amor. Ah, Senhor. Senhor Jesus. Quantas vozes têm cercado a igreja. Quantas vozes têm cercado os nossos ouvidos durante a nossa caminhada, Senhor. Quantas vozes têm tentado silenciar, ofuscar a essência da alegria. Há vozes acusadoras, vozes opressoras, vozes com palavras malditas e amaldiçoadoras.
erros cometidos, falhas no propósito, no processo. Senhor, nós repreendemos agora, Senhor. E nós estamos declarando que esta noite é a noite do resgate, da plenitude, da alegria. Nós sairemos daqui, Jesus, com um sorriso nos lábios e declarando que Jesus é o nosso Senhor. Toda a legalidade liberada pelas vozes, hoje elas param. Toda acusação liberada, hoje ela para. Toda doença para. Tudo que o inferno semeou e aproveitou de oportunidade, hoje é quebrado pelo nome de Jesus. Senhor, nós estamos crendo que a tua igreja está liberada para avançar, que a tua igreja está liberada para viver a plenitude da alegria. Senhor, nós colheremos o fruto desta alegria. Alegria daquilo que foi vivido na cruz. Alegria daquilo que foi vivido na restauração, Senhor, da cruz do Calvário. Alegria da ressurreição. Alegria do Senhor subindo aos céus e dizendo: eis que vos deixo um outro Consolador. Porque vai chegar o dia desta alegria completa. E a tua igreja nesta noite foi resgatada para viver a plenitude desta palavra. Espírito de Deus, cumpra o teu chamado para este ministério. Resgata, Senhor, a alegria de estar na tua casa. Resgata a alegria de sermos unidade. Como 2 Crônicas capítulo 5, quando a arca da aliança volta, só existiam duas coisas dentro dela: as duas tábuas da lei. Ah, Deus, resgata as tábuas dos princípios, dos mandamentos, das leis dentro de nós. E o que me chama a atenção, Jesus, é que vai dizer que todos uníssonos, com o mesmo tom, com o mesmo coração, com a mesma alegria, receberam a tua presença. A nuvem cobriu aquele lugar, a glória desceu. Não se podia ficar de pé mais, porque o Senhor estava ali. Senhor, essa alegria que eu oro para vir sobre esta igreja, a igreja de Cristo, porque nós queremos ser cheios do teu Espírito. Nós esperamos ansiosos este dia. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está neste lugar e a tua igreja foi curada nesta noite. Nós estamos liberados, eu creio na tua palavra. Nós estamos liberados para viver a alegria plena. Nós estamos resgatados para a alegria completa e plena nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, aleluia. Só aplauda o Senhor, querido. Por ele.